Aquelas quebradas da direita, juntinho da linha lateral. Ajeitou a pelada. Toninho atrasou um pouquinho mais. Vai bater para o tumulto. Zico já pediu lá pelo comando. Correu, bateu Toninho, tentou Zico, fechou. Subiu, cabeceou, entrou! Chegamos, amigos. Estamos começando mais um Flamengo Cast. Você achou que ia ter Matheus Gonzaga no programa de hoje? Achou errado, otário! Tá começando mais um Flamengo Cast, programa esportivo, com os maiores nomes da resenha esportiva de Flamengo. Eu sou o Nick Marques e hoje, especulações! Roda a vinheta, Furiati! Fala aí, ouvinte rubro-negro de Simeone aqui. E 2019 é ano de gastar e ser campeão, né? Fala galera, Moisés aqui do Conexão Rubro-Negra. E abriu o cofre da Gávea e os clubes já estão tudo tremendo. Fala galera, aqui é o Iago do site Mundo Rubro-Negro. E pra que guardar dinheiro? Se eu morrer eu não levo nada, por isso gasto mesmo, que a minha firma é milionária. O Flamengo aí causando no mercado de transferências. É isso aí, pessoal, programa hoje especial, primeiro programa aí do ano gravado, né? Tivemos nosso compilado semana passada. E um presente pra vocês de Natal atrasado, né? Sem Gonzaga no programa de hoje, isso aí. Sobe os aplausos aí, Gonzaga, na edição, por favor. E você não tá com a gente, que programa maravilhoso, enfim. Hoje a gente vai falar muito das especulações do mercado. Nós contratamos o Rodrigo Caio, vamos falar agora dos outros nomes especulados da mídia. Talvez o Flamengo até o momento entre a gravação desse podcast e o dia que ele vai ao ar tenha fechado com mais alguém, mas é importante a gente falar aqui de todos os nomes que estão sendo vinculados na mídia e tudo mais, fazer uma resenha aqui, tudo isso muito mais daqui a pouquinho. A camisa não é camisa, é o manto sagrado, galinho de Quintino é 10, eternizado, com a bola nos pés, nas mãos, na quadra, no gramado, seja na terra ou no mar, é meu maior prazer vê-lo brilhar e vencer, uma vez Flamengo até morrer, marré, remador, sacanoa no viral, chego Flamengo, me arrebata de emoção no coração, listrado em preto na horizontal, todo mundo tenta, mas só o Mengo é penta, foi mal. Então, rapaziada, vamos comemorar aqui. Gonzaga não tá aqui. Abre a champanhe aí, ô Simeone. Sem Gonzaga, abre a champanhe. Vamos comemorar. Mas vamos comemorar falando aí dos nomes que estão sendo vinculados aí. Até o momento da gravação desse podcast, há nomes mais próximos, há nomes um pouco mais distantes. Por quem vocês querem começar a falar essa discussão maravilhosa? Ah, cara, nada melhor do que falar do treme-treme do Cruzeiro, né, cara? Acho que a situação, não só do Arrascaeta como do Dedé, tem deixado o mercado bem quente, né, cara? Tem gente que tá falando do Fábio, né? Chegou a ser ventilado o nome do Fábio. Acho bem mais improvável. Vamos falar, tem que falar um pouco aí do Arrascaeta e do Dedé, principalmente, cara. Vamos começar primeiro falando então do Arrascaeta, que no momento desse podcast é o que tá mais perto de se concretizar, né? Primeira pergunta básica, 10 milhões de euros, vale? Cara, é complicado porque assim, a gente tá falando de 40 milhões, né, de reais ou algo, 45, né? E um salário também não tão baixo, né? Segundo o próprio Itamar, né? Itaí, se eu não me engano o nome dele, Machado, falou que é o triplo do que ele ganha no Cruzeiro, ou seja, acredito eu que não seja menos de 900 mil reais de salário. Pelo que eu tô sabendo, ele ganha 350 mil no Cruzeiro, seria 1 milhão mais ou menos. Exatamente, é aquilo que eu já também estava calculando aqui. Então assim, é um cara que vai chegar com certeza para assumir a posição de titular na equipe, é um cara que tecnicamente é muito bom, ajudou muito o Cruzeiro nesses campeonatos que o Cruzeiro disputou não só em 2018, mas também antes. Agora é aquilo, cara. Tecnicamente não tem que se discutir, é uma excelente contratação. Agora, financeiramente, é um valor altíssimo para um jogador. Eu ouvi falar, não sei se alguém aí tem alguma informação, que o Cruzeiro daria esse valor só por 25% do atleta que seria aí os 25% que o Cruzeiro tem. O que eu acho mais absurdo ainda. Mas assim, tecnicamente, cara, não tem que se discutir. O Arrascaeta eu acho que o sonho da maioria dos clubes brasileiros
Um cara tecnicamente... Isso aí, a gente não duvida que o Arrascaeta seria titular em qualquer clube do Brasil, inclusive o Palmeiras, né, que todo mundo fala dele com o Palmeiras, mas o Arrascaeta seria titular no Palmeiras. E, cara, o que eu ouvi, essa questão de valores aí que você tá falando, eu ouvi que seriam 45 milhões, né, que são 10 milhões de euros. Desses 45, o Cruzeiro receberia líquido 10 milhões, e o resto seria pra comprar outra parte do Arrascaeta. O Flamengo não compraria só 25 milhões. 10 milhões na mão do Cruzeiro, os outros 35 ficariam pra, acho que defesa, eu não sei quem é que tem os outros 75%, mas seria algo mais ou menos por aí. O que eu sei também, que eu posso falar aqui, que o Flamengo assumiria a dívida que o Cruzeiro tem com defesa pela contratação da Arrascaeta também. Isso é importante chegar. Mas a pergunta que fica realmente, a gente não duvida da qualidade do Arrascaeta. A pergunta que a gente tem que fazer é se o valor, esse valor de 10 milhões de euros, vale, né? Lembrando que a gente está falando não só de um jogador que é um dos melhores do futebol brasileiro, mas também um jogador de 24 anos. Ele não é velho, né? Claro, quando a gente pensa em futebol europeu, por exemplo, a gente sempre pensa que os caras vêm buscar no Brasil jogadores de 17, de 18 anos, né, como o caso do Vinícius Júnior. Então acaba que talvez o Flamengo não consiga vender, fazer dinheiro com ele no futuro. Mas não deixa de ser um jogador jovem, né? Não deixa de ser um jogador de 24 anos, é novo, cara. E jogador de seleção, né, cara? Eu acho assim... eu duvido muito que não vai ter proposta da Europa por ele. Até tá valendo, inclusive falei lá no meu canal sobre isso, que tanto o Borussia Dortmund quanto o Mônaco já mostraram interesse no jogador, e quando a janela europeia abrir, é claro, acho eu que o Flamengo vai ter aí também os adversários europeus querendo o jogador, porque o jogador realmente fez uma excelente temporada, também foi bem na sua seleção, então assim... Apesar da Copa do Mundo ter sido abaixo, né, cara? Mas aí, cara, se você for botar isso como parâmetro, né, vários jogadores que foram à Copa do Mundo também não foram bem. Claro. E com certeza serão negociáveis. Pelo que fez em toda a temporada, né? É claro, se estoura na Copa do Mundo, seria muito melhor. Mas o que eu acho é que é o seguinte, cara, realmente os valores assustam porque é alto. Mas a gente pagou no Vitinho praticamente o mesmo valor, né? E o jogador, sinceramente, se a gente for analisar tecnicamente os dois, com certeza o Arrascaeta é muito mais jogador que o Vitinho. Então, aquilo, mostrou, cara. Né, mais jogador. Não, claro, a gente fala em cima daquilo que a gente viu dele, né? A gente não pode falar pelo futuro. A gente fala pelo que a gente viu, né? Tamanha qualidade do Arrascaeta, né? Discrepante habilidade do Arrascaeta. A gente vê o Arrascaeta como um jogador pronto, a gente ainda vê o Vitinho como um jovem e tudo mais. O Arrascaeta é mais jovem que o Vitinho. O Vitinho é um ano mais velho que o Arrascaeta, né, cara? Pra você ver a discrepância, a diferença entre um jogador e outro. Vou passar a bola pro Iago falar um pouco aí. Então, Nick, Moisés aí, o Simeone também, galera já ligada no nosso podcast, no Flamengo Cast, cara, é um valor bem altinho, assim, pelo Arrascaeta, realmente. São 10 milhões de euros, né? Cerca de 45 milhões de reais. O salário dele também, né? É o que me chama mais a atenção, é o salário, né? Passaria dos 1 milhão eu acho que é mais de 350 mil, Nick. Eu acho que é um pouquinho mais que isso. Acho que o salário da Arrascaeta até vai passar um pouquinho de 1 milhão com as luvas e tal. Então seria um investimento que... A única coisa que me assusta desse investimento é o salário. Eu acho que os 10 milhões de euros o Flamengo pagou no Vitinho, e sinceramente, o Vitinho não é mau jogador. O Vitinho é um bom jogador sim, vai ajudar o Flamengo demais nessa temporada de 2019, mas o Arrascaeta é um patamar acima, né, cara? Eu acho que o Arrascaeta é um cara, como você falou, seria titular absoluto no Palmeiras. Eu não tenho 100% de certeza se o Vitinho seria titular absoluto no Palmeiras. Então... Até porque ele joga na função do Dudu, né? Isso, joga na função do Dudu. Ele poderia sofrer ali com rodízio, né? Tem jogadores ali para a função também. O Palmeiras contratou Carlos Eduardo, Felipe Pires, né? Então, o Arrascaeta no Palmeiras seria titular absoluto. E no Flamengo, cara, eu acho que ele poderia, juntamente ali com o Everton Ribeiro na frente, até com o próprio Vitinho, que não é um mau jogador, é bom jogador também, fazer um trio espetacular. Muita gente fala de Gabigol na frente, né? Parece que a situação complicou um pouquinho, né, em relação ao Gabriel Barbosa. O West Ham da Inglaterra entrou bem firme nele, buscando a contratação, né? Provavelmente continuaria com o Uribe.
Mas o Uribe ia brincar de fazer gol com Arrascaeta, Everton Ribeiro, Vitinho. Eu acho que vale a pena. O valor, esses 10 milhões, né, que foi a sua pergunta, valeria a pena sim. Pelo jeito, o Cruzeiro vai querer dar uma disputada ainda mais, vai ter uma reunião, né? Fiquei sabendo que vai ter uma reunião entre o Marcos Braz e o Itaí, né? Machado. Mas hoje, né, o Nick, o cenário mais provável realmente é que o Arrascaeta vai jogar no Flamengo. Tem muita especulação na imprensa argentina que o Boca Juniors, que ele foi oferecido ao Boca, foi oferecido ao River, mas o salário que o Flamengo está oferecendo a ele é algo absurdo. Acho que nem Boca e River conseguiria igualar, né? Passando aí um pouquinho de 1 milhão. Então, o caminho natural das coisas é o... Até porque a moeda, apesar da Argentina se usar muito dólar, né, cara? A moeda em si, argentina, que é o peso, não bate com o real, né, cara? Então o cara já vai vir pra receber R$1 milhão. Aí quando tu converte pro valor dos caras lá, fica complicado, né, cara? Sim, fica, com certeza. E não é nem pelo clube história de River e Boca, porque os caras são gigantes. Mas realmente, né, cara? Mas se é sobre essa parada do peso, né? E geralmente os clubes argentinos, quando é um craque fora de série, assim, paga em dólar. O Tevez recebe... Mesmo dólar. assim, não chega no valor que seria em dólar aqui, né, cara? Que eu acho que, se eu não me engano, seria algo em torno de 200 e pouco, 300 mil dólares. Claro. Pouco jogador recebe isso na Argentina, cara. Recebe. Pouquíssimos. Não recebe. Um exemplo disso é o ex-técnico do Boca. O Schelotto recebia no Boca Juniors cerca de 70 mil dólares por aí. O Independiente também recebia bem pouquinho. Então, acho que é difícil pensar no Arrascaeta. Eu acho que o Arrascaeta, o provável destino deve ser o Flamengo mesmo. Até para a entrevista que o Itaí deu hoje, ele meteu o pau no Bruno Spindler, né? Mas, querendo ou não, deixou... E até a própria nota oficial que o jogador apresentou, né? A própria nota oficial do jogador, a nota oficial do empresário do Arrascaeta, e tudo leva a crer, cara, hoje, que ele vai jogar no Flamengo. Agora, as coisas podem mudar, né? Se vier algum clube do nada aí da Europa, como o Mônaco, já quis o Arrascaeta em outros momentos, mas no momento seria uma contratação ótima do Flamengo por 10 milhões de euros. Eu acho que vale cada centavo desse valor. O que me assusta um pouquinho é o salário, mas o valor de transferência, a taxa de transferência, eu acho que vale a pena demais pagar esses 10 milhões de euros aí pelo Arrascaeta. Certo. E antes da gente continuar falando aqui, eu vou passar pro Simeone. Já que a gente falou bastante aí já dos valores e tudo mais, eu vou fazer uma pergunta e já vou passar pro Simeone responder. Vindo o Arrascaeta, né, concretizando essa negociação, talvez até quando esse podcast sair, talvez até esteja fechado, por que não, né? A questão é, vindo o Arrascaeta, sai Diego? Pergunta que eu faço pro Simeone aí, cara. É muito provável, Nicolas. Inclusive, até comentar, sem a pergunta ou não, que eu acho que é um ponto que é muito relevante, né? Outra movimentação no mercado do Flamengo, que seria exatamente essa negociação complicada com o Diego, que está acontecendo, que não é necessariamente uma contratação, mas só que é um cara que é muito importante no clube em si, a identificação que ele tem, e tá para sair no meio do ano, né? Então há dificuldade, né, de renovar com ele. O Flamengo está oferecendo acho que os mesmos salários, e ele tá pedindo um pouco a mais, né? Além dele ter proposta lá do Orlando, se eu não me engano, clube do Ronaldo, enfim, eu não me recordo direitinho qual é o clube, o Dallas, enfim, tudo é a mesma coisa lá nos Estados Unidos, tudo é um time ruim, mas... Que isso, cara? É ruim mesmo, pô, daí só é rico, mas... Não, mas eu acho que é o time do Kaká, eu acho que é o Orlando City. É o Orlando. Era o time que o Kaká jogou, Orlando City. Isso mesmo. Então, assim, vai ser complicado essa negociação. Então, assim, se contratar um jogador que tem muito futuro, pode ter muito mercado na Europa... Sabe o que isso tá cheirando? Diga. Eu tô sentindo o cheiro de Diego no Cruzeiro, hein? Já pensei nisso, cara. Já pensei possibilidade. Nisso. É uma grande possibilidade. Eu acho que tem dificuldade de ver o Diego com outra camisa no Brasil que não seja do Flamengo. Eu acho que ele realmente quer... Nem do Santos. Hoje, nesse momento do Santos,
ninguém quer mais ir pro Santos por causa da questão de diretoria, a questão de dinheiro, de salário atrasado que teve o ano passado. Então, e salário mesmo, né? Será que o Santos está disponível a pagar 1 milhão pro Diego, 800? Eu acho se eu sou o Flamengo, eu entro na negociação com o Cruzeiro assim. Eu aumento esse valor de 10 milhões, eu subo pra uns 15 milhões e tudo mais. Ofereço o Diego junto e perdoo a dívida do Mancoejo pelo Arrascaeta e o Dedé. Eu acho que eles vão aceitar, não. Mas, cara, eu acho realmente. 15 milhões, olha só, calma aí. Você vai aumentar 15 milhões, vai oferecer o Diego e vai perdoar a dívida de 6 milhões. Não, tem que baixar isso aí, filho. Pode aumentar, pô. Tá dando um dinheirão pros caras, pô. Tá perdoando a dívida de 16 milhões, de 6 milhões, quer dizer, perdão. Você tá dando o Diego, que tem um valor considerável no mercado, né? Gostando ou não, eles podem negociar com o Orlando City jogador no meio do ano, se eles quiserem, ou no final, e ainda levar um dinheiro nisso. E, porra, mais 10 milhões? Não, acho que não. Não, beleza. Então, tipo, eu não aumentaria então o valor. Eu perdoaria a dívida do Mancoejo, sumiria lá a minha proposta, daria o Diego, tentaria pegar os dois. 10 milhões de euros, mais Diego e o perdão da dívida, acho que ficaria... Não, eu acho que não. Acho que 10 milhões de euros teria que baixar. Se eu dou o Diego agora, eu teria que não seria 10 milhões de euros, baixar pra 7, 8. Mas basicamente seria... porque eu tô dando basicamente seria assim, você trocaria Dedé por Diego e o perdão da dívida? Pau a pau? Pelo Dedé, Diego? Pau a pau? Sem valor nenhum? Sim. Diego e o perdão da dívida pelo Dedé. Sim, aí sim, pô. Porque tu tá... Seria mais ou menos isso. O cara vale 35 milhões, né? Você tá dando o Diego e tá perdoando a dívida. Beleza, você não tá gastando nada. Até aí tudo bem. Agora você dá 10 milhões de euros mais o Diego, né? Ou 10 milhões de euros e perdoar a dívida, eu acho que é muito. Na minha visão é muito. Mas aí você tá trazendo tanto o Dedé quanto o Arrascaeta, né? Seriam 2 jogadores. Não, mas você não... Pode fazer assim. Eu tenho muita dificuldade de ver o Itair, pela postura dele, fazer isso. Porque ele tá fazendo o jogo do cara que quer manter todos os jogadores. Assim como o Bandeira fez lá atrás, que era um mão de vaca. Mas assim, é outra situação, porque são 2 grandes jogadores e o Bandeira queria manter jogadores merdas. Então, assim, eu acho que realmente não vai acontecer essa troca. A declaração do Itair foi... Tipo assim, tem um momento que ele falou assim, o Cruzeiro é um time que não tá aqui pra ser banco, pra vender jogador, tá aqui pra ser campeão, né? Foi mais ou menos isso que ele falou. Só que o problema é que a partir do momento que você não quer vender jogador e fazer dinheiro, e você tá devendo dinheiro pra gente pra caralho, e o Cruzeiro tá devendo, as pessoas pensam que é só... O Cruzeiro tá devendo nesse momento o Mancoejo, tá devendo o próprio Dedé, e dessa vez não é pra clube, é pro próprio Dedé, pros cargos do jogador, tá devendo a contratação do Bruno Silva com o Botafogo, tá devendo o próprio Arrascaeta, uma dívida que tem há 4 anos já com defesa, tá devendo, se eu não me engano, o Ezequiel no Criciúma, tá até agora devendo também. O Cruzeiro deve gente pra caralho. E ele quer falar que o Cruzeiro não é aqui pra ser banca, pra ser campeão. Agora ser campeão dando calote nos outros é fácil pra caralho, né? E ainda corre o risco, né, de perder esses jogadores, digamos que não negocie, corre o risco de perder pela justiça, porque a maioria desses casos estão na justiça. O Mancoejo está na justiça, né, o próprio Arrascaeta está na justiça, Bruno Silva, o Fred está na justiça, se eu não me engano. Ou seja, tem várias ações na justiça. O Fred também, é verdade. Várias ações na justiça contra o clube. O clube não passa por uma situação financeira boa. O valor que o Flamengo ofereceu e até a questão salarial para o jogador empolgou o atleta, porque ele vai vir para receber um bom salário, vai ter o dinheiro da transferência, coisa que ele não viu do Cruzeiro, né? E vem pro clube que é o Flamengo, cara. O Flamengo não dispensa comentários, não é um clube mundialmente conhecido, né? É a maior torcida do mundo e por aí vai. É um clube enorme. Qualquer jogador, na minha concepção hoje, quer jogar no Flamengo. Então, o unir útil e agradável. O Flamengo tá pagando. O Flamengo tá pagando, né? Unir no útil e agradável. Vou jogar no Flamengo, clube de camisa, né? Torcida enorme, e o clube tá me pagando dinheiro, não. Quer coisa melhor que isso? Em relação ao que o Simeone falou em relação ao Diego,
Cara, eu acho muito difícil manter o Diego, porque o problema dele é a questão do salário, né? E, ou seja, você contrata o Arrascaeta por 1 milhão, cara, como é que tu vai falar que tem que diminuir o salário do Diego? Ele não vai aceitar isso. Então eu acho difícil a permanência do Diego. E eu acho que talvez a insistência do Flamengo no Arrascaeta é justamente por isso, porque sabe que no meio do ano vai perder o Diego e não tem como repor no meio do ano, talvez. Perder então, agora, né? Então, porque a mesma pressão que o Flamengo tá fazendo pra tirar o Arrascaeta, pode daqui a pouco chegar um time pra tirar o Diego, porque o Diego não quer renovar. Aí por causa de 6 meses, vai ter uma pressão danada pra liberar o cara. Pois é. E eu acho que o que mais irrita o treinador o presidente do Cruzeiro, né, o Itaí, eu acho que o que mais irrita ele não é nem as propostas do Flamengo, e talvez nem o Flamengo negociar com os jogadores. É o fato que tanto o Dedé quanto o Arrascaeta querem vir. A vontade dos jogadores hoje era jogar no Flamengo, quer dizer, não é o Cruzeiro. Estão abrindo mão de jogar no Cruzeiro, que é um grande time, a gente não vai negar que é um grande time, é uma grande camisa. E mesmo sendo uma grande camisa com uma puta história que o Cruzeiro tem, o interesse dos jogadores não é o Cruzeiro, não é ficar no Cruzeiro, é ir embora, é pro Flamengo. E isso que eu acho que tá irritando mais o Itaí. É que com a grandeza toda do Cruzeiro, os jogadores estão optando por outro clube do Brasil, outro concorrente, né? Eu acho que é isso que tá deixando ele com mais raiva. E aí eu já puxo isso aí um gancho pra passar pro Iago e falar um pouco do Dedé. Da situação da vida do Dedé, possível vindo do Dedé aí. Que ele quer vir, né? A gente sabe que o Dedé tem interesse em vir pro Flamengo. Só antes de eu falar sobre o Dedé, eu queria completar sobre a situação que você colocou. O Moisés comentou, o Moisés não concordou, né? De colocar, aumentar para 15 milhões de euros e englobar tudo aí para levar os dois. O Flamengo chegou a colocar uma situação, né, para o Cruzeiro: 50 milhões de reais pelo Dedé e pelo Arrascaeta, e perdoaria a dívida do Mancoejo e assumiria a dívida que o Cruzeiro tem com o defensor. Então seria 73 milhões de reais. O Flamengo chegou a sinalizar com essa proposta. Não foi feita não, essa proposta não. Foi outra proposta que foi feita. O Flamengo chegou a sinalizar com esses valores aí, né? Sobre os dois. O que você acha dessa proposta, Iago? Pô, sensacional, cara. Bom pros dois. Sinceramente, o Flamengo tem... Tá. Sabendo que o Cruzeiro não aceitou, você incluiria mais o Diego nessa proposta ou você acha que já é muito? Eu incluiria. O Flamengo vai perder o Diego, cara. O Diego não vai ficar no Flamengo. O Diego, querendo ou não, ele vai pro Orlando City, cara. É muito difícil o Diego ir pra algum clube brasileiro. O Diego não tem mais mercado na Europa. Ele ganha, meu irmão, mais de 700 mil por aí nessa faixa. Nenhum time brasileiro vai querer pagar isso nele. Então o mercado que ofereceu contrato ele foi o Orlando City, com 3 anos de contrato, salário alto, ele quer ir pra lá. Agora, o problema é que o Orlando City não quer pagar nada ao Flamengo, não quer pagar, quer que o Flamengo libere de graça, né? Agora. E o Flamengo não vai liberar de graça, então vai ficar esse impasse aí. Eu acho que o Flamengo deveria tentar fazer alguma coisa com o Diego agora. Se não for fazer essa negociação com o Cruzeiro, que eu colocaria, acho que seria bom, bota tudo num pacote, dá pro Cruzeiro, acho que eles aceitariam. Mas se não for fazer com o Cruzeiro, tentava em outro caso aí, aqui no Brasil, em busca de algum lateral, algum atacante, não sei. O Flamengo tem que usar o Diego como moeda de troca. Santos, Bruno Henrique, Santos? O Santos e o Bruno Henrique, né? O Santos tem um grande interesse, no retorno do Diego, poderia fazer uma negociação aí. Agora falar um pouco do Dedé, cara. Puxa aí um assunto do Dedé aí, fala um pouquinho pra gente aí, o que você acha da situação do Dedé. Então, beleza. O Dedé, né, o Itaí disse aí hoje também que o Dedé, o Cruzeiro negocia qualquer um, menos o Dedé, né? Ele é negociável, não sei o quê. O problema do Dedé, o problema da situação do Dedé é o seguinte, é porque o Cruzeiro acha que tem 100% dos direitos de Dedé, né? Com a nova lei que foi instaurada em janeiro de 2015. E o grupo de investidores, né, diz lá, acredita que não, que tem o seu percentual ainda, que vai lutar na justiça com isso. Então é uma situação mais complicada por causa disso. Acho que se o Flamengo conseguir contratar o Dedé, por exemplo, acho que o negócio tem grandes chances de ir até pra justiça, cara. O Cruzeiro acho que tem 100%, só sai pela multa. E aí o grupo que botou o Dedé no Cruzeiro quer os 14 milhões de volta, só que o contrato foi renovado no meio do caminho. Enfim, é uma negociação mais complicada, né? É um imbróglio grande aí sobre o Dedé.
eu acho que seria uma boa, né? Falar, acho que molhado, falar sobre a qualidade do Dedé, um baita de um zagueiro, né? Mas eu acho que a situação em relação a negócio é mais complicada, é uma novela que, se o Flamengo persistir, vai demorar um pouquinho mais e tem chance, né, de terminar até na justiça, né? Tanto o Cruzeiro, tanto a DIS podem colocar na justiça aí essa situação, que o Cruzeiro tem base jurídica para poder botar na justiça, a DIS também acredita que também tem base jurídica para botar na justiça, então viraria uma novela, né? Eu acho que o Flamengo poderia pegar esses 30 milhões, eu particularmente, Iago, acho que o Flamengo poderia pegar esses 30 milhões que ofereceu um Dedé e tentar tirar o Miranda da Inter de Milão. O Miranda que é em 19 jogos do campeonato italiano, jogou em apenas 7, é reserva lá, e eu acho que o Miranda aqui no futebol brasileiro iria sobrar demais. Só você ver a Copa do Mundo que ele fez, né, cara? Isso. A Copa dele foi espetacular. E eu não sei porque ele ficou se jogar esse tempo todo, perdeu o prestígio na Inter. Talvez seja hora de voltar para casa, seja hora de voltar ao Brasil, né? Não sabe se ele vai querer realmente voltar ao Brasil, se é interesse dele, mas eu acho que pro Miranda seria bom uma volta ao Brasil agora. Acho que já deu Europa para ele ficou um bom tempo lá. E eu acho que aqui no Brasil ele sobraria, cara. Um exemplo disso é um zagueiro, né, que era reserva no Torino, que é hoje como se fosse no Brasil aqui, mal comparando, um Botafogo. Já foi grande e agora tá embaixo. E veio pro Brasil, né, tá jogando no Vasco, Leandro Castanho, e ajudou a salvar o Vasco dos rebaixamentos, jogando um bolão. O Corinthians querendo ir de volta agora. Imagina o Miranda, cara. E querendo ou não, até joga em metade dos jogos aí da Inter de Milão. Então acho que o Flamengo poderia pegar os 30 milhões e oferecer a Inter. E eu acho que daria jogo sim pelo Miranda, cara. Acho realmente que seria uma contratação, acho que do futebol brasileiro, cara. Inclusive, muito mais que o próprio Arrascaeta. Que além de ser um cara que hoje a seleção, apesar de já ter uma idade já e tal, tá acabando seu ciclo, apesar de ter iniciado ele meio tarde, mas é um cara que, é completo, um zagueiro completo, desarme excelente, ganha todas de cabeça, tem presença diária quando escanteios, na bola parada. Seria uma excelente contratação. E ele quer vir pro Flamengo. É um cara que tem um desejo de jogar no Flamengo, na camisa pesada do Flamengo. Ele é um cara que não sente a pressão, isso é muito evidente. Em momentos no Vasco que, de crise, o cara chegava lá e fazia, apesar de perder, etc. O cara realmente sente a pressão. E familiares talvez também. 2011, né, cara? Foi incrível. 2011 dele pelo Vasco. Aquele ano foi incrível. Eu acho que intocável. Se eu não me engano, o Vasco ficou até em segundo no Brasileiro. Ganhou a Copa do Brasil. Sim, Então, assim, foi uma época. Enquanto o Vasco tinha ele, era uma época de ouro do time do Vasco. E é um zagueiro que no Cruzeiro teve a sequência de lesões, mas depois ganhou dois Copas do Brasil jogando fino, assim. Não é à toa que chegou na seleção, né, com o Tite. E seria um cara essencial. E só para ressaltar sobre que já falamos dos dois principais do Cruzeiro, é que o clima no Cruzeiro não tá bom não, cara. O próprio Thiago Neves já falou que, enfim, quer sair, quer ir para outro clube, os empresários não estão satisfeitos. Então, assim, já essa questão toda do Flamengo já faz algum tempo já. Chegou até a haver especulação com o Thiago Neves, bem rasa, assim. Eu acho que a diretoria mal tinha assumido ali a gestão de transição, diretoria eleita. Então acho que já é um sinal já. Independente se não contratar os dois, acho que já é uma vitória do Flamengo, que já bota um caos, um baita rival, né? Que tá disputando Libertadores, tá disputando Brasileiro, tá disputando Copa do Brasil. Não só no rival, mas no mercado como um todo, né, cara? A galera já fica, opa, que isso, o Flamengo tá solto aí no mercado, né, cara? A galera já fica com medo a galera já fica imaginando, se o Flamengo contratou assim nessa janela, imagina na próxima. Acontece mais ou menos que o Lino, né, o caso do Lino falou, cara, o Flamengo acabou o mercado brasileiro, né? E tem que ser assim, né? Eu acho que é uma mudança completa de gestão. Acho que também é importante nesse sentido.
que o Bandeira era completamente sigiloso, não falava, aí anunciava do nada um nome mais ou menos. Então, assim, era tudo nos últimos momentos. Era essas coisas aí. Mas agora mostra que realmente, estamos presentes, nós temos dinheiro, estamos dispostos a gastar em jogadores bons. E até o próprio Abel Braga na coletiva, ele disse que, a política vai ser para contratar melhor. Se for igual, a gente já tem aqui, a gente vai usar da base. Se for igual. Mas se for melhor, a gente vai tentar contratar. Então, acho que isso aqui é reforçar o elenco. Não comprar um cara que é igual ao outro, que às vezes rende menos por causa da adaptação. Acho que até o caso do próprio Marlos Moreno, um cara que é promissor, mas só que é igual aos jogadores de ponta que tem no Flamengo, sabe? E se tornou inferior por questão da adaptação, né? Então, eu acho que é uma mudança de postura, já é uma vitória, isso tudo está acontecendo. Se não tratar, acontece, eu acho que tem outros nomes, até, enfim, outros nomes que a gente vai especular aqui, mas já mostra que o Flamengo está presente, né? Tá querendo gastar e tá querendo contratar nome para ser campeão. Cara, eu também acho, falar um pouquinho primeiro do Dedé, eu acho que é um cara completo em todos os sentidos. Eu acho que se não fosse a lesão que ele teve, a lesão que ele teve nesses 3 anos que ele ficou meio afastado do futebol, eu acho que ele daria na Europa, num grande clube, com certeza, porque teve um bom início de carreira no Vasco, né? Jogou muita bola e aí chegou no Cruzeiro e infelizmente teve lesões que o prejudicaram, né? Mas o 2018 dele foi impecável, um excelente zagueiro, um cara que chega, tem presença de área, faz gol de cabeça, se antecipa muito bem, é rápido. Tempo de bola dele é tempo de bola, ele realmente faz uma leitura do jogo muito boa. Então, sinceramente, seria a contratação, né? A contratação. Tomara que feche, eu torço muito para que feche, com os dois, né? Tanto o Dedé quanto o Arrascaeta seria um nível, muito maravilhoso pro Flamengo. Só que eu acho que o Dedé, a necessidade do Flamengo em relação à zaga, hoje, eu acho que é maior do que até do que o da Arrascaeta, na minha concepção. Porque a gente não tem um xerife, a gente não tem aquele cara pra ser o titular hoje. Quem? O Rodrigo Caio é um bom jogador? Mas não chega com pinta de, é o titular absoluto, fechando. Querendo ou não querendo, não é. Querendo, ele negando ou não negando, ele tem aquela imagem de ser o paladino, né, cara? De ser o bonzinho, de ser o bom feitor. Fora que querendo, cara. Fora que é novo, vai ter 2 moleques novos do lado dele também. Acho que a experiência conta muito. O Dedé hoje é um cara experiente, campeão. Fora ser até bom tecnicamente, ele traz uma bagagem com ele que o Rodrigo Caio não tem. Não tem como. Quando você olha pra zaga atual do Flamengo, né, cara? Quando você olha pra Léo Duarte e Rodrigo Caio, você vê muito mais a figura do xerife no Léo Duarte do que no Rodrigo Caio. Sinceramente falando, é isso aí. Então eu acho assim, seria, cara, ideal, né? Em relação ao Miranda, né? Eu ouvi falar que querem 40 milhões no Miranda, o que eu acho muito dinheiro, né? Mesmo com o potencial que o Miranda tem, com a Copa que ele fez. Se o cara não está sendo aproveitado lá, comprar ele por esse valor, é um valor muito alto, né? Então já dá uma certa recuada em relação ao Miranda. E em relação ao que o Simeone falou em relação ao mercado, cara, eu acho que a tendência é aumentar isso. Eu acho que o Flamengo e o Palmeiras estão em outro patamar hoje, nacionalmente falando. O Flamengo vai cada dia crescer mais, porque os valores são cada dia maiores no nossos cofres, essa é a realidade. E o Palmeiras pela Crefisa. Eu acho que isso, com certeza, já é eminente isso hoje, mas futuramente só vai aumentar isso. Palmeiras e Flamengo em um patamar e os outros clubes abaixo. Isso é um fato. E com certeza, os clubes vão se preocupar muito mais hoje com o Flamengo do que se preocupavam ano passado, né? E isso vai acontecer várias vezes. Porque o Flamengo chega hoje no mercado para ir atrás dos melhores, como o próprio Abel falou. E detalhe, ele falou, eu quero os melhores. E eu vou atrás dos melhores. Então, assim, o Flamengo hoje está em outro patamar em relação a contratar. Espero muito que o Flamengo feche com essas especulações, porque
seria muito bom ter esse time aí, cara. É até um timaço na mão. O Abel ia ter peça para ele trabalhar, e aí os resultados teriam que vir, gostando ou não, querendo ou não. É isso aí. E a gente falou aí da Inter de Milão, né? Da possibilidade do Miranda e tudo mais. Da Inter de Milão eu puxo quem? Gabigol. Falar um pouquinho aí da possibilidade do Gabigol. Muito se falou de Gabigol, se negociou. Que o Gabigol encontrou o dirigente do Flamengo no shopping e tudo mais. Muito se falou realmente de Gabigol no final de ano. A gente terminou a temporada passada já achando que o Gabigol já estava fechado antes da temporada acabar e tudo mais. Muita gente falava, enfim. Gabigol, situação do Gabigol aí, eu vou começar a abrir aí com o Simeone, ver o que ele acharia da contratação do Gabigol. Vem pra ser titular, vem pra jogar, se vier, joga na ponta, joga de centroavante. Simeone, por favor, Gabigol. Bom, Nicolas, eu tenho uma opinião um pouco, provavelmente, diferente dos companheiros, mas é um cara que tem muita qualidade, isso daí ninguém... Entre nós não discordamos isso. É um cara que é badalado. O nome dele hoje tem um pouco aquele estilo do Neymar e tal. O Gabigol tem aquela onda de jogador malandro, etc. Jogador mais marrentinho, né? Aquela turma do Santos, né? Que é um pouco mais marrento e tal. Porém, é um cara de qualidade, né? Foi artilheiro do último brasileiro. Porém, eu não acho que o Flamengo precisa. Não pela qualidade, mas pela posição. O Flamengo joga, o próprio Abel já admitiu, e o Flamengo já joga assim há muito tempo, com 4-3-3, e com atacante fixo e 2 pontas que marcam muito. O Gabigol, ele foi um cara que um dos motivos dele em 2016 não ter jogado muito pela Inter é não querer fazer as funções táticas. É não querer apoiar, não querer marcar, voltar um pouco mais para marcar o lateral, o ponta. Então, assim, não sei se encaixaria. E ele jogou muito bem como segundo atacante. Ele não marcava tanto no Santos. Ele não é um jogador que voltava tanto, assim, como, enfim, sei lá, o Everton Ribeiro volta, sabe? Então, eu acho que não sei se encaixaria nesse time do Flamengo. E porque eu também não vejo ele como um cara que é tão goleador assim, apesar de ter sido artilheiro. Porque de centroavante ele teria outra função no Flamengo, não a mesma do Santos. Então acho que não é o que o Flamengo necessita. Mas seria muito bom, porque daria um complemento, uma coisa que falta pro Flamengo, que é um atacante às vezes rápido para puxar um contra-ataque. Por exemplo, tu tirar o Uribe no segundo tempo, que já tá cansado, já marcou pra caramba, e trazer uma correria a mais, puxar um contra-ataque. Dá opções muito boas, sabe? E é aquilo também. Por exemplo, se o Abel botar ele no banco, será que ele vai aceitar tranquilo? Às vezes, em alguns jogos? Eu acho que não. E o Flamengo o Abel já falou que ia rodar, que não ia ficar repetindo jogadores na escalação, tanto como se fez ano passado. Ele, inclusive, criticou os técnicos no ano passado do Flamengo. Então, acho que seria bom, seria uma excelente contratação, mas não sei se é o necessário. E, pelo que vi, a Inter pediu uma grana pro Flamengo para emprestar ele, até pelo assédio também de outros clubes, e é justo, né? A Inter tem que negociar com o que tem, né? Na verdade, deveria estar jogando pela Inter, mas com essa confusão toda do treinador, do elenco, até mesmo, isso pega mal pra caramba com o elenco, esse tipo de coisa que ele fez em 2016, então, 2017, se não me engano, perdão, é uma coisa que fica muito feio pra ele, sabe, pra voltar. Então ele teria que ser emprestado, mas outros clubes querem, então a Inter aumentou a pedida, né? Então acho que é complicado, é possível também, mas é aquela velha história, né? Pode fechar hoje ou daqui a 2 anos, né? Tem essa margem de tempo para fechar. Mas eu acho que eu não acho necessidade, mas se vier necessário, mas se vier, eu acho que agrega muito ao clube. Pois é,
Iago, Gabigol vindo pro Flamengo aí, possibilidade. O Rio de Janeiro fica pequeno, hein, Gabigol, hein, Iago? Rio de Janeiro, as noites cariocas ficariam pequenas, hein? É verdade, né, cara? Gabigol é um cara que até postou uma foto com o Luan, né, semana passada, com a hashtag partiu. Acho que ele gosta de dar uma saidinha de vez em quando. Então, Rio de Janeiro realmente vai ficar pequeno, né? O cara que adora ficar aqui no shopping, ele falou que é um shopping que todo mundo vai, né? Ninguém vai nesse shopping não, cara. O Village, né? Um shopping muito caro, né? Um shopping mais pra artista, celebridade. Não é igual o Barra Shopping, por exemplo, que é perto do lado do Village, mas Barra Shopping é como se fosse um shopping normal, né? Que tem as lojas normais, né? De camisa de R$40, R$30. Onde ele foi não tem camisa de R$30, R$40 não, é shopping de celebridade, né? Que é normal. Enfim, mas sobre a contratação do Gabigol. Que pra ele, né? Pra ele, o dinheiro que ele ganha é o shopping que ele vai mesmo, né? Mas tudo bem. É verdade, cara. Mas em relação à contratação, né? Com a chegada firme do West Ham, né? Era só boato antes. A situação do West Ham, mas parece que o West Ham chegou firme aí para tentar a contratação dele, né, do Gabigol, e a situação deu uma recuada, né, em relação à evolução que ele tinha com o Flamengo. Eu fiquei bastante desanimado depois de eu estar sabendo do West Ham fez uma proposta firme, que a intenção do empresário dele é manter o jogador no futebol europeu. Eu acreditei, sinceramente, eu achava que o Gabigol seria uma ótima contratação, e pelo jeito as coisas não estão andando, né? Mas se por acaso até o nosso podcast aí, ser publicado e der uma reviravolta, o Flamengo anunciar o Gabigol na calada na noite, né? Como o Flamengo tá se aproximando, galera, não sei se o Nick tá acompanhando aí, ou o Moisés ou o Simeone, né? Parece que o Mauro César da ESPN acabou de postar que o Bruno Henrique está muito próximo de ser anunciado. Depois a gente vai apurar direitinho. Então, mas o Gabigol no elenco do Flamengo seria espetacular. Eu botava ele no lugar do Fernando Uribe. Atrás, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Vitinho. Ou o Bruno Henrique chegando aí, né? Como agora aí, notícia de agora. E fecharia a frente do Flamengo, né? Seria uma frente sensacional. Acho que talvez até a melhor do Brasil, na minha opinião. Ganharia até a do Palmeiras. Eu acho o Gabigol muito mais jogador que Borra, que Guerra. É difícil até a gente falar se é melhor ou não que a do Palmeiras, porque acho até que o Palmeiras tem mais opções pro meio da frente que em relação ao Flamengo, né? Que você tem, por exemplo, o Arthur, que era do Ceará, né? Que chegou agora pro Palmeiras, que é um excelente centroavante. Não tem a grife do Gabigol ainda, mas se eu não me engano é mais jovem, né? Sim, tudo bem. O Palmeiras tem o elenco, né? O Palmeiras tem reserva, a altura, beleza. Mas eu acho que se você for pegar, né, caso se concretize aí, vamos ter calma também, né? Caso, por acaso, venha o Arrascaeta e o Gabigol e o Bruno Henrique, né? Que parece estar próximo. Seria, na minha opinião, o time titular, pegar um titular do Flamengo e o do Palmeiras, né? Lógico, o Dudu é fora de série, o Dudu é fora de série, mas eu acho que aquele time de início seria melhor. Aí depois, acontece uma lesão, alcança, aí no segundo tempo começa a alterar, aí o nível cai. Realmente, o Palmeiras consegue manter um nível bacana, né? Um nível muito bom, vai continuar um nível muito bom. E o Flamengo, se começar a mudar na frente, aí já vai começar a entrar Thiago Santos, né? Que eu acho até um bom jogador, o Thiago Santos. O Abel quer ficar com ele. Berrio, cara. Nick, sinceramente, eu prefiro o Thiago Santos que o Berrio, cara. Eu não consigo ter aquela confiança no Berrio. Eu gosto muito do Berrio, cara. Não gosto. Sinceramente, eu acho. Berrio tem É Flamengo, cara. Berrio, tu olha, se alguém quer a personificação do Flamengo, é o Berrio, cara. Tu olha o Berrio, tu vê o Flamengo, cara. Aquele cara ali é muita raça. Ele é carismático. Eu gosto da pessoa do Berrio. Raçudo pra caramba. Raçudo, ele é engraçado. Eu não acho ele péssimo jogador, mas eu não consigo. Eu acho que o Berrio pode até ser utilizado no Flamengo ganhando o jogo de 1-0 fora de casa. Aí você pode até botar o Berrio pra botar na frente buscando um gol. Não acho.
Não acho que o Berril seja titular hoje, mas ele é um excelente reserva, principalmente pra puxar velocidade e tudo mais. Ele fora do normal. A velocidade dele é fora do normal, cara, mas enfim. Eu acho ele um bom reserva pra Flamengo estar ganhando o jogo e botar ele pra matar o jogo. Mas agora, no Maracanã, o Flamengo precisando do gol, o adversário fechadinho, não é pra botar. Aquela jogada dele contra o Botafogo, porra, maravilhosa. Aquela jogada, aquilo ali foi algo que era pra acontecer naquele momento, porque o Berri tava jogando mal aquele jogo, eu lembro, e tanto é que ele fez aquela jogada e saiu, ele tava perdendo todas pro Vitor Luiz, e no último lance ele, eu vou sair, vou arriscar. Deu certo, o Flamengo foi pra final por causa dele, praticamente. Beleza, obrigado Berri, pela sua ousadia. Mas eu acho o Thiago Santos um cara mais técnico, com mais intimidade com a bola. Eu acho que ele precisa ter uma sequência. O Abel quer ficar com ele, quer dar uma testada nele. Os 2 jogos que eu vi do Thiago Santos foi pouco. Contra o Bangu, em Volta Redonda, no Carioca de 2016. E contra o América Mineiro também, no Brasileirão de 2016. Ele fez um gol contra o Bangu e deu uma bola na trave contra o América lá no Mineirão. Essas 2 partidas do Thiago Santos foram muito boas. Eu gostei. Eu achei ele bom, ele com uma boa técnica, facilidade de dominar a bola. E ele foi pra Índia, lógico, se destacou na Índia, mas na Índia, pô, é fogo, né? Qualquer outro destaque. Teve uma lesão grave também, né, cara? A gente não sabe se ele vai voltar com tudo depois da lesão, né? Mas enfim. Moisés, você tá a fim de comentar do Gabigol aí? A gente pula pro próximo assunto, é contigo aí, irmão. Cara, antes de falar do Gabigol, o Berril, cara, é jogador de segundo tempo, tá? É jogador pra pegar a zaga cansada, o time cansado. Eu não acho que eles. Eu sinceramente não se desvencilharia dele, não. Acho um jogador bem interessante para um segundo tempo onde pega o time cansado e ele conseguir resolver. Acho que é uma peça importante para dentro do elenco. Agora, falando um pouquinho de Gabigol, cara, eu não sou muito fã do Gabigol, não. Eu acho que ele teve um bom início no Santos, só que saiu com status de estrela para a Europa, chegou na Inter de Milão, não rendeu. Achou que tinha que chegar lá na Inter de Milão, batendo na porta, né? Botando o pé na porta, achando que era o camisa 10, que era craque, e aí se empolgou demais. Não teve caráter para continuar insistindo, o que eu acho que às vezes falta muito pro futebol brasileiro. O jogador chega num clube, não gosta dele, ele vai embora para outro clube, ou volta pro futebol brasileiro, que ainda cabe dele. O cara não joga muito bem na Europa, volta pro Brasil, porque no Brasil tudo é aceito, cara. Né? Até marra de jogador. É coisa, infelizmente, normal no nosso futebol. Né? O cara que manda no clube. Né? Cheio de mimimi, mas enfim, acontece. Tecnicamente, eu até acho que ele é um bom jogador, só que eu acho que ele não é um bom jogador para ganhar 1 milhão. Né? O salário dele está em torno disso, né? Só para deixar bem claro. Se ele vai vir esse valor, não sei, mas o salário dele na Inter de Milão é esse. Complicado, se o Flamengo tinha que pagar integral, vai doer no bolso. E eu não acho que o Flamengo precise desse jogador específico, não. O Flamengo está trazendo o Bruno Henrique, tem o Vitinho. O Flamengo tem do outro lado Thiago Santos e Berril e o Everton Ribeiro. Eu acho que a gente deveria, com a contratação de um meia, dar um pouco mais de oportunidade para o Uribe, principalmente. O Dourado, cara, a gente sabe quem é o Dourado. Talvez com o Abel ele renda. Mas o Uribe, ele é um bom centroavante e pode aí nos surpreender nesse ano de 2019. Acho que é muito dinheiro para investir no Gabigol, que sinceramente todo mundo fala que ele fez um 2018 maravilhoso, mas ele fez metade de 2018 maravilhoso. A primeira metade do ano ele não foi bem no Santos. Claro, o Santos também não estava bem, beleza, mas ele né, particularmente não fez metade do ano boa, né? Início de ano até o meio do ano ele foi ruim. Aí depois deslanchou para o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Beleza. Mas eu, sinceramente, não o contrataria. E eu já tenho essa opinião de muitos tempos, né? Beleza. Esse programa aqui, o pessoal que tá ouvindo aqui, a gente tem várias opiniões diferentes. É um programa de diversidade de opiniões, pluralidade de ideias. Quem discordar da gente vai levar porrada.
A gente falou de Gabigol aqui, Gabigol que tava no Santos, né? De Santos a gente puxa o quê? Bruno Henrique. Falar um pouco da cotação do Bruno Henrique. Que a gente já tá afirmando aqui que tá quase certo. Talvez já esteja até fechado quando esse programa sair, né? Não lembrar sempre a galera disso. Uma pergunta que eu faço ao Bruno Henrique, de imediato, antes mesmo da gente perguntar se é um bom jogador ou não, é a seguinte. Eu vou passar pro Simeone. Vindo o Bruno Henrique, ali na esquerda, quem joga? Bruno Henrique ou Vitinho? Simeone. Na minha opinião, Vitinho, velho. Eu realmente acho que Vitinho, além de já tá há 6 meses aqui no clube, ou um pouco menos, eu não me recordo, mas eu acho que realmente ele já tá adaptado. Ele é um cria entre aspas, né? Porque ele é um cara criado no Rio de Janeiro, é da base do Botafogo, porém é um cara que é assumidamente rubro-negro, né? Então, eu acho que além dessa questão do entrosamento já com o time, ele já sabe como é que é o modo de jogar. Assim, o Santos joga de uma maneira um pouco parecida, mas só que com mais correria, né? O Flamengo já tem uma posse de bola maior, tenta tocar a bola, ter a posse, girar, enfim, com mais técnica, usa um pouco mais de técnica. Mas o Vitinho, eu acho ele mais completo, inclusive. O Bruno Henrique é um cara que dribla até melhor, assim, pra mim é um dos melhores dribladores do Brasil hoje em dia, né? Mas é um cara que deixa um pouco a desejar às vezes na finalização. Já fez golaços de chute de fora da área, mas não é um cara que tem uma constância. O Vitinho já vejo um cara mais constante, assim, inclusive taticamente. Não à toa foi lá pro CSKA, pegou uma experiência de um país que é, no caso, a Rússia, que tem um hábito muito de focar na marcação. Então, eu acho que tem muito da questão tanto da técnica, do ser completo, quanto da questão de você já estar adaptado. Eu acho que o Vitinho pode ser o ano do Vitinho esse ano, sabe? Eu tenho muita fé nele. Inclusive, no final do ano ele estava jogando muito. Deu para ver muito claro a evolução dele dos 10 partidas iniciais dele no Flamengo. Enfim, de partidas de novembro, começo de dezembro. Eu acho que Vitinho vai ser titular esse ano. Tenho muita dificuldade de ver ele como um cara que vai ser banco para o Bruno Henrique. Que, inclusive, teve lesões, etc. Lembrando e tem que ver se... Né, cara? Lembrando que dá pra jogar com os dois também, né, cara? O Vitinho joga de centroavante também, já a gente jogou em várias oportunidades, né? Pode ser possa ser testado. Ele pode fazer até a função do Gabigol, né? De segundo atacante, tipo segundo atacante de aspas, né? Seria um falso 9. Mas eu não vejo o Vitinho jogando tão bem nessa posição. Mas é uma possibilidade, eu acho que quanto mais opções, melhor. Eu acho difícil acontecer, porque o Flamengo tem 2 atacantes que, na minha opinião, são goleadores. São caras que são titulares em boa parte dos clubes no Brasil, seja pela função tática, seja pela própria técnica, faro goleador. Então é muito difícil para tu ver. É uma opção de meio de jogo, mas não é uma opção tática para jogo de Libertadores, eu não acho, né? Sim, é particular. Qualquer coisa a gente vem na mão, Nicolas, e resolve isso. Não, sacanagem. Carcaça é essa. Mano a mano é esporte, pô. Mano é esporte, pô. Mas eu acho realmente que é um cara que vai agregar muito. Inclusive, eu acho que ele pode jogar na direita. Inclusive, o Bruno Henrique, que provavelmente tá certo, né? A gente não sabe quais vão ser os termos, né? Mas vai tirar a possibilidade de entrar Marlos Moreno, Giovânio, que inclusive acho que já saíram. Já saiu do clube, amém. E outros, enfim, os garotos da base, né? Poupa até os garotos da base que podem ser utilizados em outros jogos. Moisés. Enfim, tem diversos jogadores muito bons. Fala pra caralho, Simeone. Pô, eu falo mesmo, 5 minutinhos, velho. Cara, olha só. Moisés, vocês querem brigar, sair no tapa, espera o podcast acabar, marca em qualquer lugar aí. E briga aí, cara. É com vocês mesmo, mas enfim, vamos falar de Bruno Henrique. Gabigol ou Vitinho? Vitinho ou Bruno Henrique? Vitinho, cara. Embora eu goste muito do futebol do Bruno Henrique, 2016 foi muito bom. 2016 não, acho que 2017, né? Foi muito bom o ano dele. 2018 ele não teve a mesma sorte, né? Mas eu acho que o Vitinho tem muito a render esse ano. Concordo com o Simeone.
ele chegou aí no meio da temporada, meio cambaleando, sem férias, né? E fica difícil você vindo da Europa, tendo que se readaptar, né? Fez algumas boas partidas, mas ainda bem abaixo daquilo que a gente espera dele. Eu acho que ele pode render muito ainda em 2019. E aí a chegada do Bruno Henrique, né? Eu acho que pode ser até uma motivação para eles disputarem essa posição ali. E aí com certeza você vai estar sempre tendo que estar sempre em alto nível, porque tu sabe que tem um cara no banco disposto a tomar sua posição da mesma maneira, né? Com o mesmo nível de futebol que você tem. Lembrando, eu gosto muito do Bruno Henrique, acho ele um excelente atleta. Cara, infelizmente 2018 dele não foi como eu esperava que deveria ser. Mas é um excelente atleta. Inclusive, surgiu aí no Twitter agora, né? Tô dando uma olhada enquanto a gente está conversando aqui. O Flamengo pagaria 20 milhões a ele, cara. É a informação que vem do Mauro César. E a gente também tem aquela questão, né, que ano passado a gente teve o Everton no início do ano, depois o Everton saiu e entrou o Vinícius Júnior, depois o Vinícius Júnior saiu e veio o Vitinho, mas em nenhum momento, nenhum desses fez sombra um pro outro, né, cara? Era tipo assim, se o Everton saísse no início do ano, né, por uma lesão, por algum motivo, a gente não tinha substituto. Aí depois até o período da Copa, se fosse com o Vinícius Júnior, não tinha substituto. E aí depois que voltou da Copa, né, a gente sofreu muito sem ninguém pra jogar naquela posição, até o momento que chegou o Vitinho, né, e aí também jogou sem ter reserva, sem ter ninguém pra fazer. Agora não, teríamos Vitinho e Bruno Henrique, um fazendo sombra pro outro, do bobear o outro pega, né. Isso também seria muito bom, agregaria muito bem ao time do Flamengo. Fala você aí, Iago. Cara, sinceramente, Nick, eu acho que o Bruno Henrique vai pra direita, cara. Eu acho que o Flamengo não vai investir 20 milhões no Bruno Henrique, né? O Flamengo vai pagar isso depois ao Santos. E o Flamengo vai dar um jogador ao Santos ainda, né? Uma negociação bastante carinha aí. E pagou aí, ano passado, mais de 40 milhões no Vitinho pra ter um investimento desse porte pra colocar um no banco. Eu acho que o Flamengo vai inverter. O problema é que tanto na direita quanto na esquerda tá um jogador que valeu mais do que isso pro lado, né? Seja Vitinho ou Everton Ribeiro, os dois foram mais caros, né? Sim, mas o Everton Ribeiro pode ficar. Aí o Everton Ribeiro pode ficar centralizado, né? A gente não sabe se o Arrascaeta. E o Arrascaeta? Se o Arrascaeta vier, filhão, aí é Master League. Cara, pra tudo tem um jeito. Eu acho, o Arrascaeta vindo, o Bruno Henrique também. Eu manteria os dois na ponta, Vitinho e Bruno Henrique, né? A velocidade a gente não pode perder. O Idib deve ficar na frente, a situação do Gabigol deu uma esfriada. E aí no meio campo, cara, o meio campo vai ser a grande questão, né? Eu acho que a gente poderia sim colocar, querendo ou não, eu não sou muito fã do futebol do William Arão, o Coediar Pires da Mota, dando uma segurada boa ali, né? Fazendo dupla de volância, Everton Ribeiro e Arrascaeta. É interessante também que você citou aí o Arão, né? Que você não gosta muito do futebol do Arão, que tem o Cuejá e tudo mais. E aí você sempre me dando os ganchos perfeitos pra puxar o próximo tema, porque há um tempo atrás foi especulado no Flamengo aí, Felipe Melo. Valeria a pena Felipe Melo? Seria algum outro volante que vocês contratariam? Daria pra jogar Cuejá e Felipe Melo? Eu vou passar agora a bola direto pro Iago, já que já tava aqui falando. Fala aí, Iago. Cara, o Moisés vai discordar de tudo que eu vou falar agora. A gente até já falou sobre o Felipe Melo antigamente, quando o Felipe Melo tava mais quente a situação dele. Ô Iago, foi. Se você vai falar uma coisa e o Moisés vai discordar, se um vai discordar do outro, está certo aquele que o Simeone discordar, porque o Simeone tá sempre errado. Prossiga aí. Então, eu vejo o Felipe Melo como um cara, em questão de troca de passe, eu acho um cara de uma boa técnica, eu acho que ele tem uma boa técnica para sair jogando, tem uma boa pegada na marcação também. Eu gosto muito do Felipe Melo, acho que jogaria assim perfeitamente lá do Cuejá, os dois poderiam alternar quem vai ou quem fica, acho que poderia sim, sem problema nenhum. O Moisés, ele falou já que acha o Felipe Melo que não consegue sair jogando, acha que ele é rapaz. O Matheus também tem essa visão. Eu discordo, né? O Felipe Melo tem bom passe sim. A gente lembra, quem não lembra aquele passe que ele deu pro Robinho na Copa do Mundo contra a Holanda? Faz, Robinho. E não foi lance isolado, não. O Felipe Melo ele é bom jogador. O problema é que ele ficou marcado
por algumas expulsões, por lances esporádicos que ele fez na Copa também lá, que ele deu uma pisada, né, no jogador holandês, foi expulso. E mais no Palmeiras e Cerro Porteño, né, na Libertadores, ele deu uma pancada no Cáceres e acabou sendo expulso também. Ele tem esse problema, entre aspas, né? Mas eu acho que valeria a pena ter um cara como o Felipe Melo no elenco. Eu acho que é um cara que pensa grande, odeia a derrota, DNA vencedor, rubro-negro. Eu acho que o Flamengo poderia ter feito esforço antes para contratar. Se fosse o Landim, lá na época que o Mandir assumiu, é impossível, né? Com essa mentalidade que o clube está tentando agora, que o Felipe Melo viesse pro Flamengo. A verdade é que o Flamengo nunca tentou o Felipe Melo e aí ele acabou indo pro Palmeiras. Essa é a verdade. No Flamengo ele jogaria, tranquilamente. Cara, você gosta de uma briga, né? Você já chamou eu depois do Iago, porque você sabe que eu vou discordar dele, mas enfim, segue o baile. Cara, é simples, cara. Eu acho o seguinte, a gente tem hoje, pra mim, o melhor volante na posição. Primeiro volante. O Felipe Melo é primeiro volante, ele não é segundo volante. Primeira coisa a deixar claro isso aí. Então a gente tem o melhor primeiro volante do Brasil. Pra mim, deveria ter sido escolhido o melhor e não o Rodrigo Dourado, né? Muito mais jogador que o Rodrigo Dourado. Gosto muito do futebol do Rodrigo Dourado e acho que os dois fizeram campeonatos bons, né? É difícil você dizer que o Rodrigo Dourado não foi, mesmo assim, dizendo que assim, é difícil escolher um. Qualquer um dos dois estava bem servido em questão de campeonato brasileiro. Cara, a temporada do Cuejá foi melhor. Eu gosto também do futebol do Rodrigo Dourado, mas melhor que o Cuejá ele não é. Até os números a questão não é nem de ser melhor, a questão é o campeonato que os dois fizeram, né, cara? É muito difícil escolher um dos dois. A temporada toda, eu até concordo que o Cuejá fez uma temporada melhor que o Dourado. Agora, o campeonato brasileiro específico é difícil de dizer, cara. Os números do Dourado são muito bons. Sinceramente, eu ainda continuo com o Cuejá, porque eu acho ele o melhor volante em atividade no Brasil. Pra mim é o Cuejá. E aí, sinceramente, hoje trazer o Felipe Melo, um cara de 36 anos, que ocuparia a vaga de titular nesse time, eu acho que eu não traria. Eu acho até o Felipe Melo um bom jogador. Só que eu tô vendo o Flamengo hoje. O Flamengo hoje tem o Cuejá, o Pires da Mota, que pra mim é uma excelente reserva pro Cuejá, né? E a gente ainda tem o Hugo Moura que subiu. Ou seja, a gente tem 3 primeiros volantes, né? Eu não vejo, na minha visão, na minha forma de ver futebol, eu não vejo Felipe Melo e o Cuejá jogando no mesmo time. O Felipe Melo de primeiro volante, o Cuejá de segundo volante, ou vice-versa. Eu não vejo. Eu acho que o Felipe Melo tem um passe muito bom longo. Curto, ele erra passes bobos. Se você reparar o jogo do Felipe Melo, ele é muito bom no passe longo. Né? Tudo meio tumultuado ali, ele lança a bola, ele faz muito bem isso. Mas no passe curto, na aproximação, ele tem dificuldade. Você não acha que poderiam, por exemplo, dar um exemplo aqui, você bota os dois como volante, né? Um time mais defensivo, obviamente, e você bota os laterais liberando mais, botando um lateral que talvez um Trauco, que é um lateral que a gente sabe que defende mal e ataca muito bem. Você pode fazer um esquema, né, para jogar com 2 volantes mais presos. Sim, claro. O futebol te permite isso, a tática te permite. Só que eu acho o seguinte, um clube que nem o Flamengo, que tem um cara de DNA ofensivo, eu acho que não caberia esse tipo de lance. E eu, sinceramente, cara, eu vejo o Felipe Melo mudou bastante desde que chegou ao Brasil, a gente não pode deixar de falar isso, mas ele é um cara bem problemático fora de campo, e isso também agrega. Não adianta você falar dele só dentro de campo ou fora dele. Acho que tudo engloba, né? Melhorou, beleza, mas eu não contrataria. Eu acho que ele é um cara de 36 anos, né, já tá com uma certa idade, não vem para ganhar pouco e seria para ser titular absoluto. Eu não gosto de jogador que vem para ser titular absoluto, a não ser que seja incontestável. E eu, sinceramente, contesto o Felipe Melo. Eu acho que hoje a gente já tem um volante muito bom na posição, mais jovem que o Felipe Melo, e tá no mesmo patamar, ou melhor, eu considero melhor, mas tá no mesmo patamar. Respeitando o Felipe Melo, que tem uma história no futebol, claro. Sempre eu falo isso. Quando eu falo de Felipe Melo, eu sempre falo isso. É um cara que tem uma história no futebol. Ruim e boa. Mas boa também, a gente não pode deixar de falar. Então hoje eu não traria ele, porque eu acho que a gente tem 3 primeiros volantes, e eu só vejo o Felipe Melo como primeiro volante, Nick. Eu não consigo ver ele como segundo volante. Eu acho que eu veria até o Cuejá como segundo volante e ele não. Mas eu acho que não há necessidade desses 2 jogadores jogarem juntos. Essa é a minha opinião, entendeu?
Eu vou passar a palavra pro Simeone até pra gente saber quem tá correto nessa discussão, né? Porque a partir do momento que o Simeone der opinião, ele tá errado. Mas, além disso, também vou passar a palavra pro Simeone, vou deixar vocês falarem logo depois. E não sei se é unanimidade pra vocês o Arão não ser titular, né? Porque eu gosto do futebol do Arão. Não sei se é pra ele ser titular absoluto ou como ele... Aparentemente, nesse momento, a gente tá vendo ele como, né? A gente não vê outras opções pra segundo volante. Então eu vou passar a palavra pro Simeone para ele dar a palavra dele sobre o Felipe Melo. Se ele contrataria alguém que foi especulado aí para o segundo volante, se ele manteria o Arão. E depois vocês falam. Vai, Simeone, fala aí um pouquinho. Você é curto e grosso, cara, dessa vez. Vamos voltar ao que o Abel disse na primeira coletiva do ano no Flamengo, dia 2 de janeiro. Eu quero trazer alguém melhor. Ele falou isso. Se for para trazer alguém, tem que ser melhor. Hoje temos o melhor volante do Brasil. Aí você vai trazer um cara do mesmo patamar, caro, que não vai pedir barato, porque joga o jogo dos empresários. E dá certo, porque ele ganha grana. O Abel que falou isso. Acho que, assim, a opinião do Abel deve estar errada, então. Mas, eu acho pois é. Tem aí já mais um motivo aí pra quem tá ouvindo o podcast. Mas a gente sabe que não é o técnico ideal do Flamengo. A gente sabe que Lisca doido tava aí dando sopa. Mas tudo bem, vamos prosseguir aí. Alguém que você traria pro lugar do Arão, então, Simeone? Se você, claro, você pode optar pelo Arão titular. Eu acho que o Abel vai mudar um pouco a formação, cara. Eu acho que o Abel vai usar 2 volantes de contenção. Inclusive o Cuejá, ele pode trabalhar muito com a questão de saída de bola. Acho que o Cuejá é muito tímido na marcação. E ele já falou em coletivo, o próprio Cuejá, em coletiva não, no caso, entrevistas por aí, afora, que é um cara que já jogou como segundo volante, mas hoje faz a função de primeiro volante muito bem. Eu acho que o Abel pode usar os 2 volantes e deixar solto ali o pessoal lá na frente, fazer um quadrado mágico lá e... Liberar um pouco mais do lateral também. Também, olha aí, dá uma opção. Não conteja... E bela observação, Nicolas, porque o Abel gosta da presença de laterais e pra mim foi muito evidente o começo do ano passado, o Abel usando a formação com 3 zagueiros, mas independente da formação que ele usou no ano passado, os laterais jogavam muito, em sentido de volume. Isso dava muita liga pro Fluminense, que estava fragilizado por questão de não ter dinheiro para investir. E, cresceu o Gilberto e o Ayrton Lucas, né? E, por que não você usar um tal? Ele conta com o tal, a priori. Por que não? Tem 2 volantes ali de contenção, o cara pode subir mais. Mas aí poderia ser Felipe Melo. Poderia ser Felipe Melo. Não acho, porque o Felipe Melo seria um cara muito mais de destruição. Eu acho que o Pires da Mota é um cara de bom posicionamento, saída de bola boa. Bom passe. Tem um bom passe. O próprio Cuejá não precisa trazer, porque você já tem cara melhor. Mas aí, já tem o melhor do Brasil. Mesmo assim, cara, se você for jogar com o Pires da Mota e Cuejá, que eu acho que são bons jogadores, acho que daria liga sim, os 2 juntos. Se você for jogar com os 2, você precisa contratar pelo menos reservas para eles 2. Isso aí você não tem dúvida. Mas até porque o Romulo saiu. Assim, vai ter alguma outra, cara. Vai ter que usar a base. Eu acho que, enfim. É muito evidente. Tem Lucas, tem Arão, tem Ronaldo. Tem acho que o Ronaldo a gente não sabe o que acontece. O Ronaldo ainda acho que teria que trazer um nome de mais confiança. Eu não acho. Pelo menos um nome de mais confiança. Pelo menos pra ser banco. Não, tem que usar. Na minha opinião, nessa situação, tem que usar a base. Você tem uma base boa, você tem jogadores tanto de segundo volante como de, enfim, dupla de volante mais de contenção. Suficiente, sabe, para uma ocasião. E você pode trabalhar também com recuar um pouco mais, sei lá, o Everton Ribeiro. Enfim, ele trazendo mais de transição, jogando de transição. Tem o Diego um pouco mais recuado, se começar a se adaptar a fazer isso. Então, assim, tem muitas opções. Não, claro. Também, né, cara? Sim, eu tô dizendo com contexto atual. Enfim. Iago. Sim. Iago, você traria um segundo volante pra vaga do Arão? Jogaria com o Pires da Mota? Traria um reserva? Enfim, como é que seria isso, seu meio campo? Falar um pouco aí do... Cara, vamos lá. Eu acharia a contratação, né, do Pablo Pérez, que o Flamengo até deu uma... Do Boca, né? Fala aí.
Do Boca, né? O Paulo Pérez do Boca. Isso, do Boca, é. Foi oferecido ao Flamengo. O Flamengo, o Abel, né, disse que não precisava, né? O Abel disse que tá bem servido. O Flamengo tá bem servido. De volante, eu discordo. Acho que o Flamengo poderia buscar um segundo volante no mercado. Eu acho que o Pablo Pérez se encaixaria muito bem junto com o Cuejá, saída de bola. O cara também tem característica daquela famosa raça que a torcida gosta, aliado a bom futebol, né? Mas o Pablo Pérez seria uma sacada excelente. Pra você ver, o Pablo Pérez foi oferecido até o Vasco, cara. O Vasco, logicamente, quando viu o salário, nem abriu negociação, mas chegou a ser oferecido. Então, eu buscaria sim a contratação do Pablo Pérez, mas agora, o que o Simeone falou, concordo, acho que, você colocando, né, o Pires da Mota junto com o Cuejá, poderia liberar essas, entre aspas, estrelas, né, que estão chegando, né, a fazer o que eles fazem melhor, que é da parte do meio pra frente ali, acabar decidindo pro Flamengo, né, tendo um poder de decisão, né, porque eu sinceramente, eu acho até feio o que o Everton Ribeiro estava fazendo no final da última temporada, voltando para marcar lá atrás, cara, e sendo um cara que não tem muitas condições físicas para isso, e você acaba perdendo, né, o que ele tem de melhor na parte ofensiva. Eu digo no caso do Everton Ribeiro. Então, se for para jogar no formato antigo, 4-2-3-1, né, jogou a temporada de 2018 por muito tempo. Lógico, o Barbieri implementou lá junto com o Carpegiani 4-1-4-1, a temporada terminou com 4-2-3-1, e eu acho que o 4-2-3-1 poderia se encaixar muito bem junto com o Pablo Pérez. Não vindo o segundo volante, eu não deixaria o Arão titular, mudaria a formação, poderia ir para um clássico 4-4-2, dois volantes fixos ali, com a Ediar e Pires da Mota. Aí seria 4-4-2 seria Cuejá, Pires da Mota, aí na frente, na direita, Everton Ribeiro, na esquerda, Arrascaeta, na frente, Vitinho ou Bruno Henrique e Uribe? Bruno Henrique e Uribe, cara, e talvez, dependendo do jogo, né? Cara, vocês não lembram? Quando o Vitinho chegou no Flamengo, muita gente falou que o Vitinho jogava de falso 9. Pode botar o Vitinho também de Poderia falso ser os dois. Vitinho e Bruno Henrique, né? Poderia ser os dois juntos na frente. Então, dependendo do jogo, dependendo da partida, você coloca o Uribe lá, que é um cara que tem uma boa bola aérea, dependendo do momento do jogo e a partida. Mas você pode se iniciar tranquilamente com o Bruno Henrique e o Vitinho. Do Vitinho, falso 9 e tal. Eu acho que ficaria um time leve, rápido, bastante troca de passe. Eu acho que ficaria bom, cara. Ficaria bom. A bola aérea. Daria até pra escalar também, dependendo da partida, dependendo de quem for o adversário. Se for aquele adversário que a gente sabe que vai jogar muito fechado, dá pra jogar com uma trinca de 3 ali com Everton Ribeiro, Diego e Arrascaeta também. Com só um centroavante. É porque eu tô colocando o Diego fora, né, cara? Eu acho que o Diego não vai ficar. Por isso que eu tô pensando já fora do Diego. Mas, um exemplo, né? Flamengo e Chapecoense no Maracanã. O Pires da Mota não precisa jogar. Aí você coloca o Uribe também. Mas o Flamengo e Volta Redonda no Carioca, pra que jogar Pires da Mota com o Ediar? Não precisa. Mas o Flamengo e Palmeiras, Flamengo e São Paulo, você já reforça um pouquinho o meio campo, né? Moisés, tá a fim de falar aí do segundo volante, de alguém, ou tá tranquilo pra você? Então, vamos dito tudo. Vamos lá, antes de falar em relação, eu acho que deveria sim vir o segundo volante. O Arão já mostrou que não tem condições de ser titular a temporada inteira. O Iago falou do Pablo Pérez, também tem o Arangues, né, que é jogador do Bayer Leverkusen, e também tem o Gerson, que pra mim é um jogador que poderia vir porque é meia, mas também joga de segundo volante e joga muito bem de segundo volante. Em relação ao que o Iago falou no sentido de jogar no 4-4-2 clássico, lembrar que o Vitinho era o segundo atacante no Botafogo e jogava no 4-4-2 na época do Sidorf. Não sei se a galera lembra, mas o Vitinho jogava... Rafael Marques, Vitinho e Lodeiro era o quarteto. Então, e o Vitinho era muito mais segundo volante nessa situação, segundo atacante do que um ponta, né?
O que, na verdade, eu não vi o Vitinho jogar de ponta ainda. Meio que implementaram isso pra ele aqui no Flamengo. Ele no Inter jogava de segundo volante, de segundo atacante, pô, meio que volante, cara. E no CSKA ele era um falso 9 e às vezes jogava de segundo atacante também. Ou seja, é uma posição que ele conhece bastante. Seria algo também bem plausível. Mas tendo um segundo volante, eu acho que o Arão não pode ser titular. Não pode. Eu acho que tem que ter um segundo volante e o Arão ser reserva. Porque para ser reserva ele serve. Para ser titular eu já acho que não. Vamos rapidão pra gente finalizar nosso podcast aqui. Há outros nomes que foram ditos aí, que a gente tá comentando os principais, mas teve aí o Dias do Júnior Barranquilla, teve o Dodô do Santos. Tiveram vários nomes aí que foram especulados essa janela, não dá pra falar de todos, porque a gente sabe como é que é, né? Quer esquentar o mercado, quer esquentar o mercado, só falar de Flamengo que você dá uma esquentada legal, né? Antes da gente passar pro nosso último bloco, né, eu vou dar uma notícia aqui, que o Godin, o zagueiro do Atlético de Madrid, acertou com o Inter de Milão, que significa que pode representar a saída do Miranda, né? Vai que pinta aí, né? Pode ser, enfim. Vamos montar aqui como seria o time do Flamengo, a escalação do Flamengo aí pra essa temporada agora, com essas contratações, com essas especulações. Vamos começar. O Abel falou que quer jogar no 4-3-3, né? Ele disse que é a formação pra ele, então vamos escalar no 4-3-3, beleza? Enfim, quem seria o goleiro de vocês? Diego Alves? É unânime, Diego Alves? Diego Alves. É unânime vocês, hein? Pô, eu gostei muito da temporada de César, mas Diego Alves tem mais bagagem, né, velho? E deve jogar mais, né? Agora que se reconciliou com a diretoria. Diego Alves, com certeza. Diego Alves. Pelas especulações, né? Acho que também não há dúvida de que o lateral direito seria o Rafinha, né? Pelas especulações todas, né? Ou tem algum outro nome que seria mais propenso? Rafinha em julho, né, o Nick? Rafinha agora é um pouco complicado. Mas pelas especulações, a gente tá tratando as especulações como negócio, né? Seria o Rafinha, né? O lateral direito. Ou alguém prefere o Rodinei? Rafinha, tem o Mariano também, mas foi descartado, mas nunca se sabe, né, velho? O Galatasaray não tá numa situação financeira muito boa, né? Vai que o Flamengo bota uma proposta e aceita. A gente só viria um dos dois, seria o Rafinha ou o Mariano, mas seria o titular, né? Na zaga seria o Dedé ou o Miranda e Rodrigo Caio ou o Léo Duarte? Cara, eu Dedé e Léo Duarte. Eu formaria com Dedé e Léo Duarte. Eu acho que o Rodrigo Caio, além de estar chegando agora, acho que ele vai ter que buscar o seu espaço, vai ter que realmente mostrar para o que ele veio. Ele teve muito altos e baixos no São Paulo, e aí se você for pegar 2018 do Rodrigo Caio, 2018, do Léo Duarte, eu ficaria com o Léo Duarte. Então Dedé, Léo Duarte, Miranda, Léo Duarte. Dedé e Léo Duarte, cara. Não tem nem o que se ver, né? O Rodrigo Caio, eu acho que vai dar certo no Flamengo, tá? Sinceramente. Acho que ele pode ser um bom reserva vindo no Dedé. Eu acho que ele tem potencial sim. Mas a minha zaga, com o Dedé chegando, não tem dúvida que Dedé e Léo Duarte. O Léo Duarte não sai da zaga, filho. Só se ele for vendido aí, a gente lança um Dedé e Rodrigo Caio. Mas de início, Dedé e Léo Duarte. Segue a risca, assim? Eu também acho, tanto pelo preço, Miranda não vem. E eu acho que o custo-benefício do Dedé é muito alto. Por ele ter família aqui no Rio, por ele ser simpático a clubes cariocas. E o Léo Duarte, que, cara, eu acho que vai ser vendido esse ano. Muito dificilmente fica ano que vem. Eu acho que é um cara que é acima da média, né? Eu acho que o Rodrigo Caio, como o Iago falou perfeitamente, eu acho que vai dar certo. Porque ele é um moleque que é muito bom jogador e muito boa pessoa, né? Um cara que é profissional demais. Medalha de ouro, né? Sim, qualificado. Ninguém é campeão à toa, né? Lateral esquerda não tem muita diferença, né? Foi especulado Dodô, mas o valor é muito alto, então fica... fora do Dodô não teve nenhum nome. Realmente é René ou Trauco. A gente vai entrar naquela velha discussão de René ou Trauco. Pra mim, Trauco. Mas, sei vocês. René. 4-3-3, René. 4-4-2, com 2 volantes fixos e Trauco. Agora, essa formação que o Flamengo jogou ano passado é o René mesmo. Vai ser o René. Depende também muito do Trauco, né? Que a gente não comentou muitas saídas e tal.
Tem muita especulação que ele vai pro São Lourenço mesmo, ou vai para outro clube. Ele já falou que não quer, e o próprio Abel já falou que quer ir embora, vai embora. Então acho que é o René, cara, o que temos. Primeiro volante Cuejá, vamos pro segundo volante. Seria Pires da Mota pra vocês nesse momento? Olha, é unânime Pires da Mota? Eu deixaria o Arão. Por enquanto. Enquanto não houver nome, ele tá sendo um bom segundo volante. Mas Pires da Mota pode ser eventualmente se firmar como titular. Mas eu acho que ele é muito mais banco pro Cuejá do que segundo volante, necessariamente. Mas é 4-3-3, né, cara? Então talvez dá uma recuadinha. Sim. Pra vocês, o Pires da Mota, vocês dois, Iago e Moisés? Cara, eu gosto do Pires da Mota. Sinceramente, eu gostaria de ver o Cuejá e Pires junto. Eu acho que daria muito certo, daria uma sustentação defensiva muito boa ao Flamengo. E os homens de frente chegariam na frente com mais qualidade, né? Até porque estariam menos cansados. Então, eu gostaria de ver essa dupla Pires da Mota e Cuejá, assim. Cara, Segue o relator, Moisés? Sinceramente, vou também. Eu acho que poderia colocar o Pires da Mota e o Cuejá. O Cuejá como segundo volante, talvez o Pires da Mota como primeiro. Seria bem plausível, mas eu acho que com as opções que a gente tem de ataque, eu ficaria só com o volante e botaria 2 meias. E esses meias seriam os meias seriam Arrascaeta e Everton Ribeiro. Acho que Bruno Henrique de um lado e o Vitinho da outro seria uma excelente opção no ataque. E você deixaria o René fixo, né? Botaria provavelmente o lateral direito também fixo, sem subir tanto. Poderia ser, né? Já vou perguntar se os dois concordam com essa formação aí, ou se jogariam com o Everton Ribeiro no lado do campo e botariam um volante a mais. Qual seria a escalação? Vou perguntar primeiro pro Iago se segue a escalação do Moisés ou se botaria o Everton Ribeiro mais aberto com mais um volante. Ô Moisés, tu pode repetir aí, cara? Deu uma travadinha no teu áudio quando tu falou da escalação, por favor. Cara, eu inverteria. Em vez de botar 2 volantes de marcação, eu colocaria o Cuejá, né, e 2 meias. Esses meias seriam o Arrascaeta, que acredito que vem, né, e o Everton Ribeiro. Eu colocaria, dos 3 atacantes, eu colocaria o Vitinho na esquerda e o Bruno Henrique na direita. Né, eu não colocaria o Everton Ribeiro de ponta, como ele tem sido, né? Eu colocaria ele de meia, para ajudar o Arrascaeta ali. Eu acho que a posição do Everton, né, e agregaria muito, porque você teria o Bruno Henrique e o Vitinho nos lados. Entendi, né? Seria um 4-1-2-2-1, né? Não, seria o 4-3-3 normal, cara. Um 4-3-3, 3 meias, 3 atacantes. Só que em vez de você botar 2 volantes, você bota 2 meias fixos. Cara, eu acho que esse time é bom pra quando você pegar o adversário um adversário inferior em casa, né, cara? Que é pra você partir pra cima. Não sei se jogar fora de casa contra um Palmeiras da vida seria um time ideal, cara. Não, seria um time ideal, Nick. É o que você falou, é que eu até falei um pouquinho antes. Esse time que o Moisés falou é um time espetacular. Flamengo e Cabo Friense, Flamengo e Volta Redonda, Flamengo e América Mineiro, Flamengo e Avaí, Maracanã, né? Flamengo e Chapecoense. Flamengo e LDU, Flamengo e Penharol. Penharol mais ou menos, pode ser um contra-ataque mortal ali, né? Eu ficaria com mais atenção na parte defensiva. Mas são jogos, Flamengo e São José, na Bolívia, Maracanã. Só vai dar Flamengo, aí você pode meter uma dessa agora. Flamengo, Grêmio e Maracanã, você não pode botar um time desse. Porque o Grêmio vai partir pra cima do Flamengo no Maracanã. Vai partir pra cima. Flamengo e Palmeiras. Galera, lembrando, só cortando aí, lembrando que o nosso sistema defensivo é diferente. Eles estão falando aí do Rafinha, né? O lateral seria o René, mas é um bom marcador. Isso a gente não tem dúvida. E você tem dois zagueiros muito bons. Você deixa o time ofensivo, sim. Mas na construção defensiva, o time do Flamengo é outro. É um time que tem condições de marcar pra esses caras. Um Dedé e Léo Duarte, Dedé e Léo Duarte dá. Entendeu? Olha só, o fato de você ter só jogadores ofensivos do meio pra frente, né? Não quer dizer que esses jogadores não possam voltar um pouco. Até porque são 2 jogadores velozes, né? Tanto o Arrascaeta quanto o Everton são jogadores rápidos. São jogadores lentos que ficam com a bola presa, né? Exemplo, Diego. Diego é um cara que vai ter muita dificuldade de voltar um pouco. Não é voltar tudo, mas voltar um pouco eles conseguem.
porque eles conseguem trocar passes mais rápidos para que essa bola chegue mais rápido ao ataque, né? Até eu acho que o Everton Ribeiro no meio ajudaria muito nisso, porque eu vejo o Everton Ribeiro muito mais rápido, né, no raciocínio do que o Diego. Acho que o Diego enrola. Então vocês fechariam o time assim? Não sai dali, com entendeu? o Ejá, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Vitinho e Uribe? Pô, só um parênteses sobre atacante. Tem Ricardo Goulart, que o Flamengo deu uma interessada, mas viu os valores, eu acho que mais pode pintar aí também. Mas eu fecharia muito também. Caro, sim. Muito caro. Né? Mas só pra deixar claro aí que estamos na disputa com o Palmeiras também. Mas eu fecharia sim, Nick. Certo. Gostei. Bom, acho que tá no momento da gente encerrar esse debate maravilhoso, esse papo que a gente teve aqui, que foi o que mais de uma hora aqui sem ouvir a voz de Matheus Gonzaga no podcast. Isso é incrível. É pra começar o ano com tudo, entendeu? Pra você ver que 2019 vão ser vibes positivas no Flamengo Cast, tá bom? Muitas surpresas positivas. E agradeço a todo mundo que escutou nosso programa. Até a semana que vem. Esperamos que Gonzaga não esteja semana que vem, mas é difícil. Nem tudo que é bom dura pouco, né? Então, é isso aí. Vou dar a palavra final pra vocês se despedirem aí, o pessoal dos outros programas. Simeone não, que o Simeone tá aí toda semana esse bosta. Mas, Moisés, por gentileza, muito obrigado pela participação. Galera, muito obrigado aí. É muito bom falar de futebol, principalmente com quem entende. Iago sempre aí falando muito, parceiro. Então, cara, eu pensei que tu ia mandar um... Principalmente com quem entende, apesar do Iago. Eu pensei que tu ia mandar algo assim, cara. Tá ligado? O cara entende. A gente não trabalha mais no mesmo projeto, mas o cara entende muito. Desejar um sucesso bom aí pra ele lá no Mundo Rubro Negro. Um abraço pro Simeone, pra você, Nick. Fechamento. E falar pra galera, projeto novo, Conexão Rubro Negro. Quem quiser seguir lá o canal Conexão Rubro Negro. E o Twitter é Conexão Rubro Negro _ Rubro. Né? Galera que quiser seguir o projeto, a gente vai seguir aí. Infelizmente o ciclo no Infamados acabou. A gente vai fazendo aí o nosso projeto seguir. Pequeno, vai crescendo aos poucos e a gente vai trabalhando. Porque falar de futebol é a nossa vida e falar de Flamengo é algo maravilhoso, né? Então, não me vejo falando de outra coisa a não ser futebol. Galera, fiquem com Deus. Muito obrigado quem vai ouvir aí. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser. É isso aí, Iago. Obrigado pela estreia aí no Flamengo Cast, cara. Até uma próxima. Valeu, Nick. Foi uma honra, cara. Queria já ter participado do Flamengo Cast há muito tempo. A gente estava tentando acertar isso aí desde o ano passado. Ainda bem que a gente conseguiu acertar. Acertar o cachê, né, cara? Acertar aí os valores. Não tem cachê aqui, é tudo no amor, na base do amor. Mas enfim, obrigado, Nick, aí pelo convite. Senão, também... Pô, se não tem o cachê, devolve o dinheiro. Cadê lá, grana? Vou te botar na justiça, hein? Estão botando no Cruzeiro. Qual é, Iago? Tu já pegou o dinheiro, agora fala que não tem cachê, né? Olha isso aí. Não convido mais também não. Só faz de graça agora. Mas valeu, Iago. Então, valeu, muito obrigado, cara. Uma honra participar do Flamengo Cast, pô. Acompanhava bastante aí o trabalho de vocês, uma honra participar aqui pela primeira vez. Espero que seja a primeira de muitas. Curti muito aqui esse bate-papo aí com você, Nick, Simeone, Moisés. Moisés sabe muito também. Tamo junto. E a galera me acompanhava aí o Moisés no Inflamados. O Moisés seguiu com o canal dele. E eu tô trabalhando na redação do Mundo Rubro Negro, lá do Diogo Almeida, né? Trabalho muito bacana que a gente tá fazendo. Até agora aqui eu tava fazendo um podcast com vocês e escrevendo uma matéria aqui ao mesmo tempo, né? Então, a minha cabeça aqui trabalhando em duas formas. Tamo junto. É isso aí. Obrigado pela oportunidade de estar aqui contigo, Nick e Simeone. Se precisar novamente, é só chamar. Tamo junto. É isso aí, eu não vou passar a palavra pro Simeone, porque o Simeone Não, só quero uma coisa. Cara, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus, pelo fato do Gonzaga. Cala sua boca, viado. Aleluia, muito obrigado. Não. Pô, só agradecer aqui. Nesse caso pode, por favor. Caso, só isso. Nesse caso a gente cede a palavra porque realmente. Eu já ia te chamar aqui pro mano a mano. Não, isso é depois. Caralho, o Gonzaga tá sofrendo bullying. Nesse caso aí. Gonzaga tá sofrendo bullying. Com você, porque realmente. A vida já faz bullying com o Gonzaga normalmente, cara. Não tem essa de. Enfim. Ele provavelmente vai querer cortar um monte de coisa aí, que ele não aceita a zoação. Mas é isso aí. Gonzaga, sobe uma música aí. Alguém quer pedir uma música pro Gonzaga subir pra acabar o programa?
Pô, hino do Flamengo, vamos começar bem isso aí. Não, clichê. Clichê, caralho. Ok. Nick, Clichê. Você vai querer ouvir Ferrugem, tá de sacanagem, né? É isso aí. Salve Ferrugem pra acabar o programa aí. Muito obrigado, Moisés. Salve Ferrugem. Não! Amar é tão sagrado pra quem sabe amar. Jamais confunda amor com se acostumar. Tem que pulsar, tem que apostar a todo tempo, pra que o nosso sentimento... Este Flamengo Cast teve sua captação, edição e sonorização efetuados por Rádio e Tumulto. Realização flamengocast.com.br